Bom, pessoal, então depois desse excelente dia de esqui, bom pra caramba, visuais fantásticos, pista, porra, foi demais. Falar de ciclismo, hoje, bom, fazer um resuminho rápido aqui que tá rolando a volta de San Juan. Na verdade o nome completo é Vuelta Ciclista a la Província de San Juan. Então tá rolando a prova, ontem tivemos a primeira etapa com uma vitória do sprinter Fernando Gaviria, que é um cara que anda muito bem. Então ele bateu o Nicolo Bonifazio, da Bahrein Mérida, e o Matteo Perucci. Teve uma fuga, a fuga foi neutralizada com 20 km, e aí depois teve a chegada e o Gaviria bateu. E hoje tivemos a vitória de um ciclista da Costa Rica, que se chama Villa-Lobos, como é que é o nome dele? Roman Villa-Lobos, da equipe Canels Specialized. Foi a maior vitória da carreira do ciclista. Ele saiu numa fuga junto com o pessoal da Lotto e conseguiu bater alguns grandes nomes aqui, como Rafael Maica, o Dayer Quintana, que é o irmão do Nairo Quintana. Enfim, foi um excelente resultado para ele. Conseguiu aí abrir 4 segundos de vantagem sobre os líderes por conta de bônus de tempo, porque essa prova lá tem bônus de tempo. Se você ganhar, você ganha um bônusinho de tempo. Enfim, então esses são os resultados da Vuelta a San Juan. Estamos na segunda etapa, tá aí o Roman Villa-Lobos liderando na classificação geral e ontem o Gaviria venceu. Agora, um outro assunto relacionado à saúde do ciclista, digamos assim. Muitos de vocês que pedalam, que fazem pedais longos aí, possivelmente já sentiram dores na lombar, né? E aí saiu um estudo, uns cientistas noruegueses, eles fizeram um estudo analisando 116 ciclistas profissionais, para ver quais eram os tipos de lesões por uso repetitivo, etc., que esses ciclistas tinham. Para surpresa deles, pelo elevado número, 94% dos ciclistas já tinham sofrido algum tipo de lesão por uso repetitivo. 45% das lesões foram na lombar, 23% foram nos joelhos, e aí o outro percentual era de outros tipos de lesão. 58% dos ciclistas tiveram dores na lombar nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano o cara teve algum tipo de lesão na lombar. E 41% dos ciclistas procuraram ajuda médica por conta de dores nas costas. Às vezes o cara tem uma dor, não sei o que, mas não chega aí no médico por conta disso. Aí muita gente fala, mas às vezes é posição na bicicleta, questão de bike fit e tal. Todos esses ciclistas, hoje em dia o bike fit é uma coisa bastante divulgada e praticamente nenhum ciclista, mas principalmente profissional, assim, no ciclismo amador sim, muitos, mas principalmente no ciclismo profissional, um cara que não faça um bike fit, é muito raro isso. E todos esses ciclistas faziam bike fit, ou seja, não era questão de posicionamento na bicicleta. Um outro estudo, assim, essa matéria toda saiu no Cycling Weekly e eles foram falando de alguns estudos, só que eles não botaram os links dos estudos para que a gente pudesse ler. Eu particularmente gosto disso. Sempre que eu tô falando de algum estudo científico, eu gosto de botar o link do estudo científico para que vocês possam ver e eu também possa ver. Quando você começa a ter fadiga dos músculos, isso possivelmente vocês já perceberam também. Quando você começa a, por exemplo, ou você tá tentando, sei lá, no momento que você tá quase sobrando do pelotão, ou quando você tá fazendo muita força na subida e tal, a exaustão dos músculos do posterior da coxa aqui e da panturrilha, ou seja, da parte de trás da perna como um todo, quando você começa a ter uma exaustão desses músculos, você começa a baixar cada vez mais. Você tende a se aproximar mais do guidão, ficar com as costas mais dobradas e fazer cada vez mais força. Na verdade, o estudo só chegou à conclusão de que qualquer ciclista que você perguntar para ele, falar, quando você faz força, você baixa, até o pessoal fala de morder o guidão, né, e tal. Isso acontece. E isso faz com que você tenha uma piora da posição da sua coluna. Aí um estudo australiano, pegando esse gancho dessa questão de quando você está fazendo força e tal, um estudo de cientistas australianos, eles começaram a analisar o movimento comprometido da coluna, ou seja, a falta de movimento na coluna. E eles chegaram à conclusão de que quando você fica muito tempo com a coluna numa posição de flexão, você começa, além das dores, você começa a ter uma perda da função da lombar em estabilizar o seu corpo, porque a lombar é um dos músculos do core, digamos assim, né, que faz com que você tenha uma estabilização do corpo como um todo, questão postural e etc. E aí tem um músculo que se chama multífido, acho que é isso, é um músculo que se chama multífido, que é um músculo
bastante essencial para a estabilização da lombar como um todo, e quando ele fica muito tempo parado nessa posição, você começa a ter uma atividade reduzida desse músculo, você começa meio que gerar uma deficiência nesse músculo, foi o que esse estudo australiano concluiu. Essa atrofia, digamos assim, a falta de atividade desse músculo faz com que você tenha uma dor crônica na lombar, ou seja, aí não só necessariamente quando você está pedalando, não, então toda vez que você está pedalando, você vai ter essa dor na lombar, né? E aí isso também é suportado por outros cientistas belgas que fizeram outro estudo e chegaram à mesma conclusão. E isso também é piorado pelo fato de que, por exemplo, aí é mais no caso de ciclistas amadores. Você é um ciclista amador, você passa lá 2, 3 horas pedalando por dia, e aí você termina o seu treino, você vai para o trabalho e você continua sentado, ou seja, você continua nessa posição de flexão das costas. Não tão agressiva quanto na bicicleta, porque na bicicleta você passa de 90 graus, né? Você fica mais num ângulo mais agudo, digamos assim, e na cadeira você fica em 90 graus, mas você continua com uma posição de flexão das costas, né? Então, ou seja, e para resolver isso, seriam o que eles indicam para que você consiga melhorar essa questão de dor nas costas, realmente exercícios para fortalecer o core, digamos assim. Aí eles dão até lá na matéria uma sugestão de exercício, enfim, mas isso é melhor, é mais interessante que você vá numa academia, procure algum especialista no assunto, etc., para que ele possa te orientar para quais exercícios fazer, para que tipo de exercício fazer interessante, para que você fortaleça tanto abdômen quanto costas, enfim, essa parte central do corpo. E eu, particularmente, lá na Pratique Movimento, a gente faz muito exercício que faz o movimento contrário, né? Ou seja, você tende a fazer uma extensão das costas e não uma flexão. E isso é bom também porque você trabalha a coisa um pouco no sentido oposto para compensar um pouco isso daí. Mas enfim, é isso, achei interessante esses dados falando essa questão de que não é só bike fit, não é só a posição na bicicleta, e sim um reflexo do esforço em si e da quantidade de horas que você fica na bicicleta. Então tá aí a informação. Vou deixar o link da matéria do Cycling Weekly aqui, que ele traz tudo isso. Como eu falei, eles não botam os links dos estudos científicos, mas fica lá a fonte de qualquer forma para que vocês possam consultar. Beleza? Bom, então é isso. Obrigado aí por ter acompanhado mais este vlog. Inscreve no canal, like no vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário. Falou, galera. Abraço, tchau.